Olá, como vai? Sou o Valteno de Oliveira, estou aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem no canal Agro Mais. Hoje o nosso convidado é o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Dr. Geraldo Melo Filho. Obrigado por ter vindo, presidente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e conversando com o público aí em casa. Geraldo já esteve aqui várias vezes ao longo da edição do nosso Questão de Ordem para falar sobre o que a gente considera um dos programas assim mais exitosos do governo federal, que é a regularização fundiária, a distribuição de títulos de terra. Então, assim, até para não errar, eu perguntei para ele aqui na hora que chegou qual é o número. Assim, Valteno, eu estava assinando ali no Rio Grande do Norte, ali uma situação, ou seja, hoje, quando o presidente chega aqui, são mais de 436 mil títulos. 437, 433. Aí eu assinei mais 70, então já vai ser mais de 437 e 500. Esses mais recentes foram, o senhor disse, no Rio Grande do Norte. Acabei de assinar os primeiros títulos do assentamento Maísa, em Mossoró, que é um projeto de assentamento, o maior projeto de assentamento do Nordeste, 1.150 famílias. Quando a gente entrou, o pessoal dizia, mas o Maísa ninguém vai titular. Acabamos de assinar os primeiros e o trabalho está em campo. Nós estamos em campo dentro do assentamento trabalhando. Presidente, a despeito de o Congresso não ter aprovado a regularização fundiária, o governo não parou com isso, né? Quer dizer, a ministra Tereza Cristina, o senhor, continuaram fazendo. Muita gente pergunta, né? O que é mesmo essa regularização fundiária, essa distribuição de títulos? Bom, a primeira a gente teve um desafio, né, porque a gente foi e voltou nesse processo. Quando foi feito em 2019 o processo via medida provisória, que era um grande avanço em cima da legislação para que a gente agilizasse esse processo e que terminou que não teve votação, voltamos à estaca anterior, tivemos que alterar tudo. Na prática, o que é que a gente está tratando? Nós estamos tratando do reconhecimento de um direito que a lei já prevê, tanto para assentados quanto para poceiros, em relação à regularização e à titulação de suas áreas. São pessoas que ocupam a terra há bastante tempo, há o tempo suficiente para que a lei permita que eles sejam titulados, no caso de poceiros 2008, no caso de assentados 2015, e essas pessoas vivem na insegurança. Então, em que pese a lei já garantisse a elas esse direito de titulação e de regularização, na prática esse título não era concedido. Portanto, o risco das benfeitorias, por exemplo, que eram construídas por essas famílias, não ficarem em algum momento o Estado mudar de ideia e resolver que precisava tirar essas pessoas daquela terra, isso acaba com a titulação. Um outro ponto extremamente importante na questão da titulação, além dessa garantia, é que essas famílias passam a ter um bem, um patrimônio real, que pode ser utilizado, por exemplo, na alavancagem de recursos via crédito rural. Essas pessoas sem documento, elas estavam fora do mercado de crédito, por exemplo. Então, essas famílias estão sendo inseridas formalmente a partir daí. São várias as consequências que vamos dizer assim, que ocorrem após a titulação de uma terra. Esse é apenas um deles, sim, mas eu fico imaginando até a rastreabilidade de produto, sim, a fiscalização pelo CAR, não é isso mesmo? Olha, você tem a questão da segurança legal, por exemplo. Você diminui o problema de conflito de terra na hora que você tem uma incerteza sobre quem de fato é o proprietário daquela área. Então, na hora que você titula, você deixa claro que aquela área pertence àquela família, àquelas pessoas. Então, há um nítido desaceleramento na questão do conflito. A questão ambiental, você coloca um CPF vinculado àquela terra. Antes de você titular, se há alguma irregularidade ambiental naquela área, fatalmente os órgãos ambientais, até no seu poder de fiscalizar isso, estavam prejudicados. Então, na hora que você vai e regulariza essa situação, você consegue colocar em cima daquela área a obrigação, junto com o Estado, daquela família de preservar aquela área nos termos do Código Florestal. Presidente, se a gente for fazer um mapa do Brasil nesses 437 mil títulos, assim, onde é que eles estão situados? Nós temos uma concentração muito grande no Norte e Nordeste, basicamente, dessas áreas. A gente tem na Amazônia e no Nordeste você vai ter cerca de 70% desses documentos. No Nordeste, basicamente, títulos de reforma agrária, que são uma concentração de assentamentos muito grande, e no Norte as duas coisas. Então você tem tanto colonos e assentados. Para quem está nos assistindo, às vezes pergunta qual é a diferença
A diferença é que, certamente, os assentados são aqueles que são frutos da reforma agrária por desapropriação. Já os colonos foram levados, né, por um projeto. Você tem a diferença básica entre esses dois públicos e, inclusive, muda até a regra de que maneira a gente pode regularizar, porque são duas leis específicas. O Programa Nacional de Reforma Agrária, você cria assentamentos por desapropriação de áreas e as famílias são selecionadas e levadas para essa área e tem um conjunto de políticas públicas de crédito e de apoio para essas famílias. As famílias que estão, os colonos, você tem áreas de colonização e você tem áreas, por exemplo, de ribeirinhos, de comunidades tradicionais que ocupam áreas há 20, 30, 40. Nós entregamos agora em Paragominas, num evento com o presidente Bolsonaro, um título cuja família estava esperando desde 1969. E é uma área de colonização. Então, os colonos são pessoas que detêm uma posse, mas essa posse nunca foi regularizada. É como em áreas urbanas, em que a gente tem várias situações de que pessoas que ocupam um terreno e que, eventualmente, nunca tiveram essa área regularizada. E na regularização fundiária é exatamente isso. Presidente, essas áreas têm o mesmo tamanho em todas as regiões ou elas são diferenciadas por módulos? Não, você tem, na reforma agrária, necessariamente, a área se aproxima de um módulo fiscal por município. A gente tem, esse módulo sempre é um conceito esquisito da gente explicar, né? Porque esse módulo varia por município, na verdade. Então, na Amazônia, você tem módulos de até 100 hectares de terra. Enquanto em algumas regiões, quando você vem mais próximo de São Paulo, Belo Horizonte, dos grandes centros urbanos, esse módulo diminui e nós temos áreas de módulos de até 5 hectares. Depende do tipo de atividade que é possível viabilizar ali. Os assentados de reforma agrária, via de regra, têm áreas por volta de um módulo e de, no máximo, 4 módulos, que é o limite da pequena propriedade. O pessoal da colonização, não. Aí eu tenho áreas, a lei permite que se titule áreas de até 2.500 hectares. Porém, 99,7% dos títulos emitidos pelo governo, desses 437 mil, são de áreas de até 4 módulos, que são, legalmente falando, a pequena propriedade. Presidente, a gente viu esse programa andar sem que houvesse grandes alardes, né? Assim, quer dizer, não havia aquelas, não tinha retomadas, desapropriações de terra. Parece-me que sobrou para o INCRA e sua gestão pagar pela terra que tinha sido desapropriada no passado, é isso? Pois é, muita gente coloca, porque o governo não fez novas desapropriações. O problema são as desapropriações antigas que até hoje não se concluíram. Nós já pagamos nesses 4 anos mais de 6 bilhões de reais em desapropriações de terra que tinham sido feitas e nunca tinham sido concluídas. Se você for olhar o pacote que você tem para trás recebido, para que a gente chegasse nesses 437 mil títulos, começa por aí, ou seja, se a terra não está paga, eu não tenho escritura no nome do INCRA. Então, como é que você titula uma área que não está transferida para o nome do INCRA? Nós tínhamos mais de 500 mil famílias, Valteno, colocadas dentro de acórdão do Tribunal de Contas da União como irregulares. Eram famílias que iam dormir sem saber se no meio da noite ou de manhã cedo alguém não ia dizer assim, sai daqui que essa terra não é sua. E essas famílias tiveram que ser trazidas para a regularidade. Nós temos que ir de lote em lote, estamos trabalhando nisso até hoje. Mais do que isso, essas pessoas não estavam tendo sequer os direitos da aplicação de crédito reconhecido. Você sabe que na virada de um governo para o outro, de 2018 a 2019, mais de 3 bilhões de reais em créditos que deveriam ter sido aplicados para essas famílias foram recolhidos de volta porque não foram aplicados. Simplesmente as famílias tinham direito a acessar linhas de crédito específicas para os assentados e esse recurso não foi aplicado. Presidente, qual é o déficit ainda? O senhor falou que distribuiu esses quase 440 mil títulos. Quanto faltaria? Esse número, na reforma agrária é mais fácil de falar, porque na reforma agrária são famílias que efetivamente o Estado brasileiro colocou lá. Então nós estamos falando aí de um público ainda de perto de 500 mil famílias que precisariam de algum tipo de trabalho. Ainda mais? Ainda. Então ao todo seria aí 1 milhão de famílias? Próximo disso. Mais o público da regularização fundiária. E aí nós estamos falando mais de um público de 300 e poucas mil famílias que vivem até hoje sem esse documento. Mas de qualquer forma, então adiantou-se bastante. É mais do que o dobro de qualquer outro período da história de governos anteriores. Dá um número. Esse ano nós estamos com 159 mil documentos já emitidos.
esse ano. O ano passado nós tínhamos batido o recorde de 138 mil, esse ano já vamos com quase 160 mil documentos, o que praticamente iguala o melhor período da história do INCRA, que tinha chegado em 200 mil documentos, em um ano. Como o Brasil é muito cobrado sobre as questões do meio ambiente e também da defesa da floresta, enfim, eu imagino que a regularização fundiária é um dos primeiros passos para que você possa fiscalizar e que você possa, vamos dizer assim, adequar o produtor ao Código Florestal, não é verdade? Valteno, você sabe que quando a gente conversa sobre... muita gente pergunta, mas o que é que foi feito no INCRA para vocês conseguirem mudar a chave da velocidade do que está sendo feito? Eu acho que o grande salto que a gente pode colocar foi a evolução tecnológica. E isso tem tudo a ver com a questão ambiental. Porque durante todas as discussões de mudança, de evoluções na legislação da regularização fundiária, várias vezes eu escutei: mas agora vai regularizar todo mundo, vai se perder o controle sobre essas áreas. É exatamente o contrário. A gente fez um trabalho muito grande, o governo federal, a Secretaria do Governo Digital nos ajudou na estruturação de novos sistemas e de novas plataformas que permitem que a gente faça efetivamente o monitoramento dessas áreas. Então, hoje, quando eu vou fazer uma titulação, a gente faz um processo de sensoriamento remoto, eu tenho as imagens do INPE, o banco de dados da Embrapa de classificação das terras, eu consigo saber exatamente qual é a situação de cada imóvel antes da titulação. E mais do que isso, de acordo com o que a regra determina, essas famílias são monitoradas por um período das cláusulas resolutivas de até 10 anos, em que a gente continua tendo as imagens de satélite e acompanhando a cobrança do cumprimento da legislação ambiental. Então, houve um ganho excepcional, inclusive no monitoramento ambiental dessas áreas. E elas estão como qualquer propriedade privada, e será privada à medida que já tem o título. Parece que há aí também algumas normas com relação, eu não sei quanto tempo eles podem ficar sem comercializar isso, mas, por exemplo, quem recebe terras na região norte, na Amazônia, tem que ir lá preservar seus 80%. Tem que preservar, a fiscalização ambiental é atribuição dos órgãos ambientais, mas, por exemplo, qualquer tipo de embargo lançado pelos órgãos ambientais automaticamente aparece no sistema nosso para fazer o monitoramento. Então, assim, a gente consegue, tem hoje uma interface, nós estamos online com todos os órgãos ambientais. Então, lança um embargo, lança qualquer tipo de impedimento ambiental nas áreas, essa informação automaticamente vem para o INCRA. E como a pessoa está sendo monitorada em relação ao cumprimento da legislação ambiental, a penalidade pode ir, inclusive, até a perda do título nesse período de 10 anos. Mas eu imagino que talvez em muitos assentamentos, ou talvez em terras de colonos, talvez a situação, onde a situação está degradada, tudo, tem um compromisso, por exemplo, às vezes ao entregar o título, aquela propriedade já não está ali dentro das normas do Código Florestal. Qual que é a regra? A regra, eu acho, a regra é bem simples de entender. Eu não emito um título em uma área onde existem embargos ou infrações ambientais lançadas. Então, a gente já faz a checagem, a gente faz o sensoriamento remoto. E o que é que acontece? Fica o impedimento disso. Então, o interessado ele é obrigado, para retirar esse impedimento, a ir ao órgão ambiental e promover um TAC em relação a essa inconsistência ambiental. E uma vez que ele proceda esse termo de ajuste de conduta com o órgão ambiental, cai a restrição, o título pode ser emitido e ele fica sendo monitorado em relação ao cumprimento do TAC daí para frente, porque essa é a obrigação ambiental que ele assumiu com o órgão ambiental. Eu também compreendo que a regularização fundiária não significa apenas entregar a terra e o título. O produtor rural, aquele que tem vocação, que nasceu, trabalha no campo, conseguiu sua terra, ele precisa de incentivo, né? Precisa de insumos, parece que tem até as casas, né? Até casa entra no programa. Nós temos... Tem um conjunto de coisas, algumas vezes eu escutei isso, é interessante, porque algumas vezes eu escutei dizendo assim, o governo está emitindo título para se livrar do assentado que estava lá na reforma agrária. Quando, na verdade, é bem o contrário disso. A reforma agrária, o Plano Nacional de Reforma Agrária, quando você assenta uma pessoa, você tem um pacote de benefícios e de incentivos para aquelas pessoas. Somada todas as ações de crédito para essas famílias, eles vão receber alguma coisa em torno de R$50 mil de políticas distintas,
entre elas a política para a construção de casa. Junto com o título. Entrega o título e o crédito no banco. E isso vem. Só que acontece o seguinte, isso antes da titulação, enquanto ele ainda está assentado de maneira provisória antes da titulação. Então ele recebe esses apoios, fomento mulher, apoio inicial, fomento, crédito habitação, tudo isso é feito nessa fase inicial. Concluída essa fase, ele pode ser titulado. E aí, assim, aí você vai sair do plano de reforma agrária. Não. Primeiro, a pessoa que recebe o título, porém ainda não tinha buscado algumas dessas linhas, não perde o direito. A lei garante que se você tinha um direito que você não buscou, você pode continuar buscando, mesmo já titulado, com a terra já sendo sua. Mas segundo, e acho que é o principal, o objetivo da reforma agrária e desses projetos todos é inserir essas pessoas na agricultura familiar, colocá-las na produção. O sonho dessas famílias, quando elas foram para a terra, era ter um pedaço de terra para bater no peito e dizer assim, isso aqui é minha terra para meu marido, minha esposa, meus filhos, meus netos. Isso só acontece quando você titula, mas essas famílias queriam essa terra para produzir, para viver, mas viver bem nessa terra. O problema é que enquanto você não entrega o título, essas famílias estão reféns apenas das políticas da reforma agrária. Então, o que a gente tem buscado fazer complementarmente a isso, na medida que titula, são novas ações de crédito voltadas para esses titulados. Vou lhe dar um exemplo prático aqui. Programa Pátria Produtora, lançado pelo Banco do Brasil agora no final de setembro, junto com o INCRA. Créditos destinados a essas famílias recém-tituladas que nunca acessaram políticas outras de crédito e que vão poder acessar linhas de crédito de até 250 mil para produzir. A gente vai ajudar com os projetos, o Senar está entrando junto, então tem um conjunto de ações para inserir de fato essas famílias dentro da produção. Um outro projeto, aí nós estamos já com o piloto rodando com o BNDES, o projeto Raízes na Amazônia. O BNDES está dentro de alguns assentamentos em parceria com o INCRA, estruturando a ligação desses produtores com assistência técnica, com a comercialização desses produtos, trazendo agroindústrias para dentro para serem o elo comprador desses produtos e fazer o beneficiamento. Então, assim, a ideia o projeto não é transformar essas pessoas em produtores da agricultura familiar? Antigamente, a meta era assenta o maior número de famílias, coloca essas pessoas no campo e pronto. Não, pronto não. Você tem que terminar o serviço. E o bom serviço agora eu preciso fazer com que essas pessoas tenham condição de sobreviver bem da sua produção. Como? Ajudando elas a entrar na produção. Geraldo, o direito à propriedade, tão sagrado na nossa Constituição, ainda é motivo de emoção dessas pessoas. Eu até imagino de vocês, agentes do governo que vão lá entregar. Eu nasci na zona rural e acompanho de perto isso. Existe até uma forma de se falar, eu tenho o INCRA da terra, né? O nome INCRA, que é um órgão, acabou se colocando como o nome de um documento, né? Você deve ter visto muita coisa, né? Você sabe, eu tenho rodado o Brasil inteiro e eu digo assim, a diferença nas histórias das pessoas que estão sendo tituladas, seja de posse, seja de assentamento, ela vai variando. Tem pessoas que entraram a partir com conflito, tem pessoas que entraram por processo de seleção, tem poceiro que está há 50 anos na terra, tem todo tipo de história. Mas uma coisa não varia, é a emoção dessa pessoa quando recebe o documento. Porque na prática o sonho era esse. O sonho dessa pessoa era deixar de ser um sem terra e passar a ser de fato um com terra. Ele passar a ser um produtor, um proprietário rural dentro daquele imóvel que, na verdade, ele está investindo todo o suor e a vida dele e da família dele. Então, assim, a sequência de imagens, e isso fica para mim de presente para o resto da minha vida, na minha memória, das histórias que a gente escuta. Ontem mesmo estava entregando títulos no Piauí. Estava numa entrega em Altos, e como normalmente a gente faz, e antes de ontem eu estava no Bico do Papagaio, no Tocantins. Então, assim, eu estava entregando o título. Quando você termina a entrega, vamos comer uma galinha? E aí você senta com aquelas famílias e vai comer uma galinha com eles e ouvir as histórias e ouvir e sentir a emoção dessas famílias. Ontem as famílias estavam esperando há 22 anos. Antes de ontem, há 27 e por aí. Lá em Marabá, eu comi foi um tambaqui assado nos assentamentos lá. Foi um pouco antes de você chegar. Sim.
e a ministra, e aí a gente foi fazer a reportagem lá numa região próxima e o assentado, ele tinha lá uma piscicultura e pegou aquele tambaqui grandão, assou ali mesmo na brasa. Sim. A alegria com... O Brasil tem uma coisa muito incrível nesse interiorzão de meu Deus, né? Que é essa fraternidade, essa solidariedade, essa comunhão de produtos, né? As pessoas têm uma... Somos sensacional. E isso se repete. É muito... Para mim, assim, a grande emoção desse processo todo, porque assim, eu estou rodando 5 dias por semana, rodando e visitando assentamento, e tem que descer na capital, pegar um carro, pegar uma estrada de chão, e chegar no assentamento e entrega 50, 100, 200. Essa semana tem mais entrega para fazer, mas o que não muda é a forma como nós somos recebidos. Muda o cardápio, mas para melhor. Não muda a forma de ser recebido. Então, assim, essa emoção, quando eu digo muito, quando eu começo a achar que eu estou ficando cansado, digo assim, hoje eu estou cansado. Aí você vai e participa disso e olha nos olhos daquelas pessoas e diz assim, não cansa ainda não, tem muita coisa para fazer. Talvez outro grande, vamos dizer assim, ganho é a paz no campo que se conseguiu também com isso, né? A gente acompanha as estatísticas e vê que durante boa parte entre os anos 2000, 2014, por aí, havia muitas invasões de terras e isso acabava levando a uma grande insegurança jurídica, isso sem contar com mortes e tudo mais. Conseguiu se reduzir bastante isso, né? É fruto também dessa política? Sem dúvida. Eu acho que é uma soma de coisas, né? Mas assim, a titulação pacifica. Porque enquanto você não tem o título e a definição sobre quem é que de fato tem o direito sobre aquilo, a dúvida permite a discussão. E tendo discussão, sendo terra, você termina tendo conflito. E o que a gente observa é que nessas áreas onde a gente vai e faz esse processo, quando a gente sai, você deixa os ambientes serenados e a situação pacificada. Isso é um dos grandes fatores, ou seja, o reconhecimento para essas famílias de que aquela tensão que havia e a má utilização da relação delas, ou seja, dessa insegurança delas, como instrumento para que elas fossem utilizadas nessa questão da insegurança da terra. É inacreditável, né, que tenha havido isso, né, essa manipulação para que o próprio colono, o assentado, não recebesse o título, né, que é a coisa que a gente mais sonha, né, para quem quer ter uma casa. E a regularização fundiária, ela não é só no campo, né? Ela tem também a regularização nas periferias, na cidade, não é verdade? Sim. Esse processo passa por vocês ou por outro ministério? Em parte. Normalmente quem toca a parte urbana é a SPU, o INCRA atua... Secretaria de Patrimônio. Patrimônio da União, que é ligado ao Ministério da Economia. Mas algumas áreas que são originalmente áreas rurais que estão em posse do INCRA e que eventualmente vão se transformando em perímetros urbanos. Brasília é muito exemplo disso no Distrito Federal. Né? Então, pontualmente, aí esse documento está ainda no nome do INCRA e a gente termina fazendo o destaque de matrícula e passando para estado ou município, onde seja, para que se faça a regularização. Estamos com um processo muito grande, para falar um pouquinho para o público urbano, que eu sei que também assiste. Claro. Nós estamos com um processo muito grande no Rio de Janeiro, a Fazenda Nacional de Santa Cruz. É o problema fundiário mais antigo do Brasil. A escritura, entre aspas, porque não é nem escritura, originária dessa área é de 1500 do ano de 1500 e qualquer coisa. Uma fazenda dos jesuítas que foi originalmente Fazenda Imperial de Santa Cruz, virou Fazenda Nacional de Santa Cruz e que até hoje não foi regularizada. Ela tem 80 mil hectares, pega 2 bairros inteiros da cidade do Rio de Janeiro e mais 12 municípios. Nós estamos lá dentro fazendo o trabalho, porque ainda tem algumas áreas rurais, para a titulação das áreas rurais e do destaque das áreas urbanas, para que a gente possa também começar a fazer a regularização urbana, não através do INCRA, mas a partir do destaque que o INCRA vai fazer para os municípios. Temos algumas centenas de milhares de pessoas vivendo somente nessa área. Nesse momento que a gente está aqui conversando, gravando essa entrevista, nós estamos aí há 4 dias da eleição. Independentemente de quem seja o governo, qual será o desafio dele para levar adiante esse programa de regularização fundiária? Eu acho que a grande questão é dar andamento na modernização
da forma de tratar esse assunto. Ou seja, eu acho que a política de regularização fundiária hoje virou algo, eu entendo, sem volta. Porque os assentados e essas pessoas que não estavam tendo acesso a essa política já aprenderam que ela é possível. Então, eu entendo que, de nossa parte, nós já temos um planejamento de como trabalhar na sequência para evoluir, para chegarmos modernização de legislação, modernização de sistemas, modernização dos instrumentos para permitir que essas pessoas possam seguir produzindo. Essa é nosso planejamento para os próximos anos. É isso que a gente entende dentro do INCRA como a prioridade para seguir. Se fosse um outro caminho, eu entendo que dificilmente eles conseguiriam sair dessa questão da regularização fundiária. Eu acho que hoje a mensagem que já está dada, que está colocada dentro dessas áreas de reforma agrária e de assentamento, é que isso é um direito dessas famílias que não vinha sendo exercido, mas que agora eu entendo que ele vai se tornar irreversível. Eu conversei aqui com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, no nosso Questão de Ordem no AgroMais. Presidente, muito obrigado por mais uma vez ter aceito esse convite. Parabéns pela gestão no órgão. Ainda tem muito trabalho para título, né? Só quer entregar mais quantos títulos até o fim do ano? Vamos ver. A gente vai ter que passar dos 450 mil rápido aí, para ver, e aí ver até onde dá para ir. Muito obrigado. Eu também quero agradecer você que acompanhou de casa. Praticamente um balanço aqui da gestão do Geraldo Melo Filho, diante da presidência do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E eu encontro vocês no próximo programa. Até lá.